Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa, falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e hoje eu vou te contar uma fofoca sobre o teu propósito. Hoje a Conversa na Janela vai falar de propósito. E eu já te convido a seguir a gente por aqui, a ficar mais próximo da gente nessa Conversa na Janela, para não pegar nenhuma fofoca pela metade. Eu confesso para vocês que eu escolhi esse assunto para essa Conversa na Janela, porque eu tenho um pouco de ressalva com esse termo, propósito. Eu vejo ele de forma muito romantizada. E eu digo isso até porque tempo atrás, ainda dentro assim de jornada profissional, eu me peguei apegada com esse termo de propósito, e eu acho que é perigoso as pessoas se perderem nessa questão de encontrar o seu propósito. Então, eu vou trazer aqui uma visão, eu já antecipo isso, não muito romântica, mas bastante prática sobre o conceito de propósito, sobre objetivos, compromissos que a gente tem no dia a dia e o quanto isso impacta nos nossos resultados, seja na vida ou nos negócios. Então, o primeiro ponto é a gente falar sobre a etimologia das palavras. O propósito significa se propor, colocar à frente. E quando a gente fala de propósito, no vou descobrir qual é o meu propósito, é como se eu entendesse que as pessoas enxergam o propósito como se fosse uma âncora, do tipo, vou descobrir qual é o meu propósito e vou carregar ele. E na verdade o propósito é mais sobre olhar para frente, é estabelecer um objetivo e se propor a fazer algo. O propósito tem a ver com identidade, é ser quem você é. Eu percebo que as pessoas de muito sucesso que eu admiro, que têm resultados que eu admiro, elas têm um senso de identidade muito claro e muito forte. Então, se você tem claro a sua identidade, quando a gente fala sobre a sua identidade, eu não estou falando sobre descobrir qual é o seu propósito, então carregar como se ele fosse uma âncora que você tivesse que trazer junto com você, mas é literalmente ser quem você é. Sabe aquela história do pessegueiro? Quem já ouviu outros Conversas na Janela, eu trouxe o exemplo do pessegueiro aqui, que é o pessegueiro se propõe a dar pêssegos. Imagina se o pessegueiro ficasse perdido. Meu Deus, o que eu sou? Será que dou abacates, ou que dou maçãs, ou que dou pêssegos, ou será que eu frutifico morango? Né? É mais ou menos isso. Cada um tem uma identidade, tem valores, tem habilidades, e o que a gente precisa fazer enquanto propósito é descobrir isso e ser de propósito e colocar o que somos em tudo que fazemos. E às vezes o propósito vem carregado com o meu papel no mundo, ser uma pessoa que ajuda mulheres, ou ser uma pessoa que desenvolve um serviço Y. E não necessariamente esse é o seu propósito. O seu propósito é colocar a sua identidade naquilo que você faz, independente do que você se propor a fazer. Agora, a sua missão, aí sim, eu entendo que isso é aquilo que você coloca, uma data, um objetivo, um lugar, um prazo, é a materialização de um objetivo. Então, ao invés da gente colocar uma carga em descobrir qual é o propósito, na verdade a nossa energia tem que estar em identificar de forma muito clara quais são as nossas habilidades, os nossos interesses, aquilo que dá um estado de flow pra gente, aquilo que a gente se sente bem fazendo. E sabe aquela coisa que quando a gente olha uma pessoa fazendo algo com tanta facilidade que, ou mesmo a gente identifica algo que a gente faz com tanta facilidade que parece que a gente não tá nem colocando esforço naquilo, é como se a gente identificasse coisas que são naturais pra gente. E aí o que a gente tem que fazer é colocar força
nisso que a gente faz de forma natural, né? Colocar o nosso esforço, a nossa dedicação para crescer e potencializar essas coisas que a gente já é bom. E eu tava lembrando, essa semana, jantando na casa de uma amiga, ela tem uma filhinha de 2 anos, a Renata tem uma filhinha de 2 anos, a Alice. A Alice pediu para colocar uma artista que ela queria ouvir na TV, uma música. Ela falou, ai, coloca, mamãe, a música, eu não lembro o nome da cantora, que ela queria ouvir na TV. E aí ela foi lá, pediu para passar batom, ela tava com uma calça e uma blusa de manga comprida, e ela falou, mamãe, eu quero colocar o meu vestido de flor. E ela foi lá, pegou o vestido de flor e colocou uma bota e foi cantar, encenar, pegou o microfone dela e foi cantar aquela música que ela gostava perfeitamente. Eu fiquei impressionada. Cantando aquela música perfeitamente, encenando na frente da TV. É muito especial isso, né? Porque a gente já nasce de uma forma muito leve, sabendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, respeitando os nossos interesses, e ao longo do tempo a gente vai colocando algumas camadas, né? A gente vai vestindo camadas e roupas pra gente se encaixar nos ambientes onde a gente tá, e em determinado ponto da vida a gente começa a entender, às vezes a se entregar mais a uma jornada de autoconhecimento, e a gente começa de novo tirar todas essas roupas que a gente vai buscando ao longo do caminho para se encaixar nos ambientes, e aí entender de verdade, né, aquela nossa vontade de às vezes passar um batom, colocar um vestido e colocar uma bota da mãe para cantar na frente da TV. A gente, sabe, o propósito é muito Alice vestindo o vestido e a bota da mãe para cantar e interpretar a cantora que ela gosta na frente da TV. É a gente respeitar de fato aquilo que a gente é bom em fazer, aquilo que a gente entrega, e não que isso vá significar que a gente vai pegar leve. Vai significar que a gente vai colocar esforço e potência e entrega naquilo que a gente é bom em fazer. Porque a gente precisa ser de propósito, né? O propósito ele tem muito mais a ver com olhar para frente e se propor a fazer algo, mas em identificar quais são os nossos interesses, os nossos talentos. Cada pessoa tem um jeito, um olhar único, tem um repertório único, e é isso que faz diferença dentro do nosso ambiente, das nossas trocas. E eu trago esse assunto do propósito porque muitas vezes, quando eu ouço as pessoas falando sobre isso de um jeito muito romantizado, né, em gastar um tempo e uma energia para descobrir um propósito, a gente muitas vezes se desconecta, na verdade, porque a gente fica buscando meios ou coisas para fazer, não olha para aquilo que a gente tem para entregar. E eu acho que é muito mais sobre isso. Sabe como a gente estava falando sobre o pessegueiro, né? O pessegueiro se propor a dar o pêssego. Diferente do pessegueiro, que ele tá lá com raízes dentro de um né, tá com raízes em um determinado ambiente, em um solo, e dependendo de como aquele solo tá nutrido e das condições climáticas, etc., ele vai dar um pêssego, melhor uma fase, pior outra, e assim vai. Diferente do pessegueiro, a gente pode se mover, não só fisicamente, mas mentalmente e também espiritualmente. Isso significa que a gente pode plantar a nossa semente aonde a gente quiser. E eu acho que às vezes Deus olha a gente se debatendo para descobrir um propósito, o nosso propósito, e ele pensa, criatura, eu já te entreguei tudo o que tu precisa e tu pode se mexer para colocar a tua semente aonde tu quiser, e tu ainda tá entrando em devaneio para descobrir qual que é o teu propósito, sabe? Eu acho que às vezes é isso que Deus pensa quando vê a gente se debatendo por isso. Porque a gente tem a capacidade de se movimentar. A gente não depende do solo onde a gente está inserido para gerar os frutos que a gente se propõe a gerar, para gerar os frutos que a gente decide gerar. A gente pode se mover, a nossa semente pode estar plantada onde a gente quiser. Então a gente pode escolher qual é o solo, né, físico, aonde eu quero estar, o solo mental, o solo espiritual, aonde eu vou plantar a minha semente, para que eu possa ser quem eu sou. E esse ser quem eu sou é potencializar as suas habilidades. Você é uma pessoa mais criativa, mais sensível, que gosta de mais agilidade, que gosta de viajar, que gosta de se sentir mais estável, que gosta de se sentir mais livre. Cada um tem um interesse, cada um tem uma potência, cada um tem uma força, e o teu propósito tá em ser quem você é de propósito. É assim que a gente encontra as nossas atividades, colocando força, potência, agilidade, entrega
para ser intencional. E é relevante esse ganho de consciência, porque, e até falo isso como experiência própria, eu já coloquei o meu valor, né, o meu propósito, vamos dizer assim, dentro de papéis que eu estava assumindo. E eu acho muito sensível a gente colocar o nosso valor, o nosso compromisso em um determinado papel, né? Assumir uma posição, assumir algo e dizer que aquilo significa quem somos, porque o cenário, o solo pode mudar, né? A gente se move. Então o solo pode mudar e pode ser que daqui a pouco aquele não seja mais o seu papel e você assuma um outro papel, uma outra posição, e aí isso pode gerar uma crise de identidade. Então, um exercício super interessante que eu acho relevante de eu trazer para vocês é quando a gente pensa, por exemplo, hoje, eu como diretora de marketing, por que eu tô nessa posição? O que me faz gostar, querer estar nessa posição, fazendo o que eu faço hoje? Tem algo nisso, além de ser diretora de marketing, que me faz estar onde eu estou? Por que eu quero estar aqui? E vai fazendo essa pergunta por quê, até tu chegar numa resposta completamente ridícula. Por quê? Ah, porque eu gosto disso. Ah, porque eu quero tal coisa. Ah, porque... Mas por quê? Ah, mas porque eu quero tal coisa, mas porque eu quero isso. Mas por quê? Daqui a pouco a tua resposta vai ficar repetitiva. Tu não tem outra coisa para responder a não ser aquela mesma resposta. Isso significa que é aquilo que você valoriza, que é aquilo que você gosta. E aí o que você vai fazer? É ter muita clareza desse porquê, que significa aquilo que você gosta, aquilo que você é. Por que eu estou te falando isso? Porque pode ser que amanhã eu não seja mais diretora de marketing. E aí o que eu vou fazer? Entender esse porquê, que é aquilo que me leva a gostar e querer fazer o que eu faço hoje, e levar isso para um outro solo, para um outro ambiente. Então, sempre que você compreende por que você faz o que faz, você vai se conectar com a sua identidade, que são os seus valores, as suas habilidades, por que você gosta de fazer o que você faz. E aí, entendendo isso, você consegue colocar isso em diferentes cenários. Eu gosto muito do exemplo do maestro João Carlos Martins, que ele começou como pianista, mas ele teve uma doença degenerativa, passou por várias cirurgias, depois virou maestro. Então, é uma pessoa que tem um senso muito forte de identidade. E é isso que eu acho que toca verdadeiramente o nosso coração. Eu acredito que Deus não unge personagens. A gente precisa ser quem a gente é. A gente já tem todos os recursos, todas as ferramentas. A gente só precisa ser quem a gente é. E no caso do maestro João Carlos Martins, ele tinha muito claro esse senso de identidade, de o que tocava o coração dele, o que fazia ele ser quem ele era. Não no papel dele, né? Então, quando ele deixou de ser pianista, eu não estou diminuindo e não estou dizendo que ele não sofreu e que isso não foi difícil, mas ele tinha muito claro esse senso de identidade. Então, quando ele não pôde mais ser pianista, o sentido dele ainda estava na música. Esse era o sentido dele, o que ele gostava de fazer, o que ele queria. Então, ele se tornou maestro. Então, não colocar o seu senso de valor ou até de compromisso, de responsabilidade num papel que você assume, mas na forma como você se entrega ao que você faz. Isso te dá muita clareza e te dá um senso muito forte de identidade. E eu acho que é isso que verdadeiramente toca uns aos outros, quando a gente percebe no outro esse senso de identidade, essa autenticidade na entrega, e cada um vai colocar a mesma coisa que a gente for fazer, exatamente a mesma coisa, cada um vai fazer de um jeito diferente, porque somos diferentes, temos repertórios diferentes, temos habilidades diferentes, e é isso que nos faz únicos. E é dessa forma que Deus nos unge para fazer o que fazemos. Quando a gente responde a quem somos, quando a gente respeita as nossas habilidades, os nossos interesses, a gente se desenvolve, a gente busca desenvolver as nossas habilidades e atingir novos níveis, né, dentro dos objetivos que a gente quer, mas colocando força naquilo que a gente quer, colocando força naquilo que faz sentido pra gente.
E eu acho que, de fato, isso é que é o propósito. Não uma âncora que a gente tem que encontrar e carregar, mas um objetivo que a gente coloca na nossa frente, uma missão que a gente coloca na nossa frente, e a gente coloca o que a gente é de propósito nesse objetivo. A gente coloca a nossa força, os nossos talentos dentro do que a gente se propõe a fazer. O propósito está muito mais em olhar para frente do que olhar para trás. Eu acho que está muito mais em olhar para dentro, inclusive, do que olhar para frente, né? É a gente colocar o que a gente é, entendendo que a gente pode plantar a nossa semente em qualquer solo. Buscar o ambiente, buscar os recursos, as pessoas que vão nos permitir, nos facilitar e nos potencializar, para que a gente, dessa forma, possa também potencializar o propósito, os objetivos e a essência de outras pessoas. Encontrar esse ambiente de sinergia é o que, de fato, potencializa o propósito. Então, não colocar o seu valor, se hoje você tá onde quer ou se não tá, não é isso que faz o que você é, mas é o tanto que você coloca de você, o tanto que você se dedica para isso, é que faz com que você avance dentro dos seus objetivos. E com o passar do tempo, você vai progredindo, ora dando fruto, ora se desenvolvendo, ora sem frutos, ora com as folhas caindo, da mesma forma como é no pessegueiro, né? Que eu peguei a cisma do pessegueiro e tô carregando ele. Então, ser quem você é de propósito e arcar com o peso dessa decisão. A gente tem uma responsabilidade em ser quem a gente é. Não mais difícil ou menos difícil. Só que bancar isso faz com que a jornada fique muito mais leve, porque senão a gente entra naquela dor de ficar resistindo. O que a gente é muito forte, é muito mais forte do que todas as outras coisas. E quando a gente se permite ser, né, potencializar as nossas habilidades, os nossos interesses, os nossos objetivos, é aí que a gente encontra esse ponto de sinergia, de entrega e de conexão mais verdadeira com as pessoas ao nosso redor. Eu acho que é isso, eu queria muito trazer essa conversa sobre propósito aqui, não de um ponto de vista romântico, de um lugar onde você tenha que fazer um ano sabático e descobrir o que é, mas é que é você olhar para dentro, entender aquilo que você gosta, aquilo que você é e encontrar um lugar onde você possa explorar essas habilidades, desenvolver, potencializar e somar novos recursos, novas habilidades para ser quem você é. E eu acho que isso a gente tem muito valor na nossa singularidade e cada um com a sua, a gente se junta e faz com certeza grandes resultados. E lembrando que na descrição desse episódio tem ainda a fofoca contada por escrito. Em todo episódio eu sempre deixo um material onde eu trago um resumo e outros insights e outras referências para potencializar o que você ouviu nesse podcast. Se você tiver interesse de reler ou de levar para troca dentro da sua equipe, dentro com a sua família, com seus amigos, você tem um material para levar debaixo do braço. Essa conversa na janela com você, eu te convido a conferir. E eu te vejo na próxima Conversa na Janela com outras conversas, outros assuntos pra gente trocar e levar resultado pra vida e pros negócios. Até a próxima Conversa na Janela. Tchau!